Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje estamos na lição de número 6 do dia 9 de novembro de 2025 e o tema da nossa aula de hoje é a consciência, o tribunal interior. Então, estamos falando hoje sobre consciência, sobre um julgamento que temos no nosso interior. Na lição de hoje, vamos entender quando surge isso, né? Temos um primeiro objetivo aqui da origem da consciência humana, que é um senso moral dado por Deus. Já entendemos que Deus deu essa consciência, essa esse senso moral para nós, seres humanos. Vamos entender ainda que a consciência atua como um tribunal interior e ele é capaz tanto de acusar quanto de defender e incentiva um autoexame constante. Veremos ainda aqui o terceiro item, que, só um minutinho, aqui o terceiro item, vamos entender que existem várias de deformações e que a consciência pode sofrer e como ter uma consciência saudável, sadia, porque existem pessoas que têm uma alta sensibilidade ou resistência com. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E tudo isso é muito ruim. Nós precisamos de ter uma consciência saudável. E isso é de acordo, nós vamos conseguir dosar a nossa consciência dentro da palavra de Deus. Texto áureo de hoje, na tela de vocês aí, diz assim: E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Vamos falar daqui a pouquinho também que, embora o texto áureo fala de consciência sem ofensa, tanto para os homens quanto para com Deus, quando a nossa consciência está segura com Deus, podemos sofrer inclusive ofensas, né, acusações humanas, mas a nossa consciência está segura em Deus porque é Ele que nos justifica. Verdade prática. A verdade prática é uma forma de resumir de uma forma prática o conteúdo da lição que diz: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma consciência, uma boa consciência, diz assim. Voltando aqui. O texto da leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Como é pequenininho, eu vou ler para vocês. Diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Vamos resumir todo essa leitura bíblica em classe aqui, que automaticamente também é a lição inteira. Mas o texto que temos que entender aqui
é que a Bíblia está dizendo, olha, aqueles que não conhecem a lei, no caso aqui a lei de Moisés, eles não estão sujeitos às mesmas leis de Moisés. Então, o povo tinha alguma ordenança, tinha leis específicas e o povo de Israel será julgado de acordo com aquelas leis daquela época em que eles viveram. Outros povos serão julgados também, mas não pela lei que foi dada específica para os judeus, entende? Agora o texto aqui vai dizer assim no versículo 14: porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, olha, daqui a pouquinho vamos falar do Código de Hammurabi, entre outras leis que existiam antes da lei que Deus deu para Moisés. Então, o próprio versículo aqui, 15 do texto que lemos de Romanos 2, vai dizer: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Ou seja, Deus escreveu a sua lei universal no coração de toda a humanidade. Isso aqui responde, por exemplo, quando as pessoas perguntam: olha, como é que os índios que viveram no Brasil antes do Evangelho chegar aqui, como é que eles vão ser julgados? Eles vão ser julgados pela lei escrita no coração deles antes de tudo. O ser humano já nasce com essa, com essa capacidade de discernir entre o certo e o errado. E é claro, quando eu falo aqui sobre tipos de julgamento, sobre juízo final, eu falo sobre os tipos, a lei da consciência, a lei da natureza, entre outros livros que serão abertos no dia do juízo final. Mas aqui estamos falando de uma lei escrita. O escritor aos Romanos nos dá a entender que Deus deu uma lei para todos os homens, independente da época, da raça, etnia, seja lá o que for. Deus, cada ser humano que nasce, ele dá para essa pessoa uma lei escrita no próprio coração de cada ser humano. Vamos para a introdução? Está na tela de vocês aí. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência. Essa consciência vai dizer que acusa, que defende e que julga. Então, a lei, essa lei que nós chamamos de... Eu falei de lei aqui, mas essa consciência, ela vai acusar, defender e julgar. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para a gente evitar de confusão. A nossa consciência, ela trabalha de acordo com o nível de conhecimento que temos. Então, por exemplo, hoje é proibido, por exemplo, se a lei pode punir o motorista que joga lixo na rua. Ele pode ser punido por isso. Automaticamente, vai chegar-se um tempo em que, ou já é comum você ver a pessoa que joga lixo na rua com uma falta de respeito. Você vê alguém jogando lixo na rua, que feio, que falta de educação. Mas antigamente isso não era comum. As pessoas jogavam lixo na rua sem nenhum problema. Não tinha problema descascar uma bala doce e jogar o papel na rua, amassar um recibo qualquer e jogar no canto da calçada. Isso era muito comum, mas hoje já é feio. Hoje, né, inclusive um adulto pode fazer isso, uma criança ir lá e pegar o lixo e jogar na lixeira na frente dele, porque o comportamento vai mudando. Então a consciência te julga. Se eu embolo um papel hoje e jogo na rua, a minha consciência pode acusar. Olha, pode vir daqui a pouco uma chuva e esse papel vai ser levado para dentro de alguma via né, fluvial, pode entupir a via, pode causar um alagamento, alguém pode morrer por causa disso. Tá vendo como as coisas vão mudando? Então,
o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de vida, isso pode ir também trabalhando na nossa consciência. É por isso que temos Bíblia. É por isso que estudamos a palavra de Deus. Senão cada um teria uma consciência totalmente diferente da outra. Mas a palavra de Deus, ela nos molda. Ela faz com que sejamos um único corpo. Vamos lá. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas. É o que eu acabei de explicar aqui. Então, a lei de um país, ela influencia naquilo que você é, a cultura também influencia, e a lei escrita no coração do homem. Então, em algumas culturas, algum tipo de pessoas não vai querer comer carne animal, outras não vai ter problema com isso. Mas, geralmente, todas as culturas vão entender que o assassinato é errado. Entende a ideia aqui? Porque existe uma lei que está escrita no coração do homem. Isso chama consciência. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Terminamos aqui então a introdução e vamos partir para o ponto 1 do tópico 1. Olha na tela de vocês aí, antes e depois da queda. Vemos aqui que a primeira manifestação da consciência, que do grego significa saber com, né? A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Já falamos sobre isso também. É uma capacidade dada por Deus. E através dela o homem pode discernir. O ser humano pode discernir o certo e o errado. A Bíblia diz que uma criança, ela mostra que ela dá-se a entender quando faz alguma coisa errada. Você percebe que uma criancinha, ela tenta correr quando é pega fazendo alguma coisa errada, mesmo sendo muito pequenininha. Vemos então aqui que o homem já tinha uma ordem, já havia uma lei antes da lei de Moisés. E essa ordem era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, então ele passa a ter consciência, julgando ele pelo que fez, e vem a consequência depois da dor do parto. Então, no caso da mulher, do trabalho do homem, entre outras consequências que já falamos aqui. Aqui na parte de amarelo, na tela de vocês aí, Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, que essas três coisas aqui, culpa, vergonha e medo. Quando o homem peca, desobedece a Deus, ele passa a sentir culpa, o culpado do que fez, vergonha do que fez e medo da consequência do seu erro. Vamos prosseguir aqui, daqui a pouquinho falamos mais sobre isso. Só lembrando você que a palavra-chave hoje está no centro da sua tela, consciência. Estamos aqui agora no ponto 2 do tópico 1, direito natural. Todo ser humano nasce com conteúdo normativo, fundamental na alma. Já falamos sobre isso. O ser humano recebe essa capacidade de ter consciência das coisas, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Então pode ter esses três nomes: lei moral, lei da natureza ou direito natural.
De qualquer forma, está mostrando que isso é específico, que o ser humano ele vai nascer com essa capacidade. Deus deu para cada um de nós. Pode chamar de uma lei natural, porque é natural do ser humano, de um direito natural, porque ele normatiza, ele julga, e, e lei moral de cada um também. Mas ela está sempre embora cada uma pessoa tenha uma visão do que é certo e errado, chega em um limite em que todos vão concordar que algo é de fato errado. Vamos lá? Vemos aqui, por exemplo, no livro de Gênesis, isto é visto. No livro de Gênesis, isso é visto pela primeira vez em que Caim feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, em Gênesis 4:8. Experimentou uma trágica consequência. Ele vai dizer assim: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. O nível do pecado, do erro que Caim cometeu, ele entendeu, a consciência dele julgou que era acima de algo que poderia ser perdoado. Por isso a lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Então, o pecado dele não era um pecado assim que ele entendia que merecia perdão, porque ele tinha tirado a vida de uma pessoa. Vamos adiantar aqui para o ponto 3 do tópico 1, a escrita no coração. Já falei sobre isso aqui também, mas vamos mais uma vez dar mais uma pincelada aqui. Parte de amarelo aí. A lei mosaica de Moisés, dada a Israel, é a lei moral, o direito natural comum a todos os homens. A parte azul aqui vai dizer, quer acusando-os, quer defendendo. O escritor está defendendo aqui que, embora a lei foi dada para o povo de Israel, entende-se que todos os seres humanos ou todas as outras civilizações têm essa lei. Olha aqui para vocês verem aqui. Eu circulei aqui na tela de vocês. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram o Código Mesopotâmico de 2070 a.C., esse outro código que é o Lipit, 1850 a.C., e o código de Hammurabi, que é mais ou menos 1750 a.C., que é o mais conhecido deles. Inclusive, o próprio direito, né? Quem faz cursos de direito, estuda, né, a consciência, o entendimento de que existia esse código, principalmente o de Hammurabi, que é o mais conhecido. Então, as pessoas até utilizam isso, dizem, olha, porque isso aqui é muito importante. A lei de Moisés existia, mas antes dela tinha o código de Hammurabi. Então, quando alguém disser isso para você, tentando menosprezar a palavra de Deus, não precisa debater com esse tipo de pessoas, mas entendem que é exatamente essa a graça de Deus, porque mesmo as pessoas não tendo a lei de Moisés ou a lei mosaica, Deus já deu para os outros seres humanos, as outras civilizações, algum tipo de código que era muito idêntico à lei mosaica. E isso não quer dizer que a lei de Moisés é uma cópia. Isso quer dizer que todo ser humano tem um senso, uma consciência que julga. Vamos adiantar aqui mais um pouquinho? Só para a gente finalizar aqui, então, a sinopse do tópico 1 vai dizer assim: a consciência foi dada por Deus como um senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Então, todo ser humano tinha um senso
comum, mas após a queda, ele passa a sofrer algum tipo de distorção. E é sobre isso que vamos falar daqui a pouquinho. Vamos para o tópico 2 na tela de vocês. O funcionamento da consciência. Como é que funciona a consciência? Vamos lá? Acusação, defesa e julgamento é o ponto 1 do tópico 2. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Em Salmos 51, versículo 3, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 7, vemos, por exemplo, alguns exemplos. No Salmo 51, versículo 3, o salmista vai falar sobre o seu pecado que estava diante dele. Em Gênesis 3:7 também vemos aqui, né, que logo que eles pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que que tinha pecado. A consciência começou a julgá-los naquele momento. O primeiro casal já teve esse tipo de consequência em suas vidas. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena paz e alegria. Então, o pecado trouxe essa perturbação, essa agitação mental do ser humano. Olha aqui de amarelo na tela de vocês, estou circulando. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi, após contar o povo. Então, às vezes aquela dor no coração, aquela angústia, aquela preocupação, é uma forma de mostrar que tem algo errado conosco e com Deus, e que nós precisamos de consertar. Vemos aqui então que uma consequência pesada produz males no espírito, na alma e no corpo. A lição toda trata sobre isso. Corpo, alma e espírito. O pecado atingiu corpo, alma e espírito. A graça de Jesus Cristo nos alcança, restaurando corpo, alma e espírito. A consciência do pecado produz males no corpo, na alma e no espírito. E quando nós somos justificados, é sarado o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Vamos lá? O ponto 2 do tópico 2, vãs justificativa. Deixa eu resumir tudo isso aqui para vocês de uma vez só, para ganharmos tempo. A lição é muito simples, não é aquela lição que tem que ficar lendo 3, 4 vezes para entender. É básico o ensinamento aqui. Vemos que uma das coisas que o homem pode fazer é tentar justificar o seu erro. Sempre vai ser assim. Quando o casal separa, muito difícil alguém dizer assim, olha, separamos porque não deu certo, porque... Tá. Não, é sempre assim. O outro era errado, o outro é culpado. E as pessoas, inclusive nós que escutamos, precisamos de entender quem está dizendo e por que está dizendo. Às vezes estão dizendo verdades, mas às vezes não. Vemos então aqui que Adão jogou a culpa em Eva. Eva jogou a culpa na serpente. E a serpente, né, vai jogar a culpa em quem? Não tem como. Porém, nós vemos aqui, quando o homem joga a culpa em Eva, olha, a mulher que o Senhor me deu. Está dizendo para Deus assim, Deus, o Senhor também é culpado do meu pecado, porque o Senhor me deu uma mulher e essa mulher me fez errar. Vemos Eva jogando a culpa na serpente. Olha, não tenho nada a ver com isso. A serpente que é a culpada. Então o ser humano tem uma tendência, a partir daí todo ser humano vai jogar a culpa no outro. Nós vivemos hoje em uma cultura ideológica em que coloca as vítimas como acusados, como culpados, né? Joga preto contra branco, branco contra preto, pobre contra rico, rico contra pobre, e é uma tendência de dividir as pessoas. Então, existem muito tipo de injustiça, de racismo, de preconceito,
E nós, enquanto cristãos, precisamos de combater esse tipo de comportamento, seja onde quer que for. Mas nós entendemos que existe hoje uma cultura de transferir a culpa para o outro. A pessoa passa na rua e vai roubar o seu aparelho celular que você comprou de 24 vezes sem juro, tá? Às vezes acontece isso, 18 vezes, no Mercado Livre, por exemplo, e você está pagando aquilo ali, um ladrão passa e rouba, alguém vai dizer, ah, mas o ladrão está certo por causa do capitalismo malvado, você está pagando, você deixou de fazer um churrasco, de fazer outra coisa para pagar um aparelho, e o ladrão está certinho de roubar. Esse tipo de comportamento é o mesmo que Adão utilizou contra a mulher, que a mulher utilizou contra a serpente, mas a palavra de Deus ensina a assumir os próprios erros, confessar o pecado e pedir perdão. É isso que nós precisamos fazer. Está aqui de vermelho na tela de vocês aí. A confissão e o afastamento do pecado são remédios para a alma. Então, em vez de ficarmos nos vitimizando, somos pobres porque o outro é rico, não temos opções porque o outro pegou tudo. Vamos assumir a nossa responsabilidade. A psicologia já ensina isso, porque muitas das vezes nós estamos provocando, alimentando uma própria injustiça contra nós mesmos. Precisamos de movimentarmos, de sairmos dessa zona de conforto ou do vitimismo e começar a lutar pela nossa própria independência e cura espiritual, moral. Vamos para o tópico 3 do ponto 2 aqui. O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando ou reprovando. E aqui o autor vai mostrar biblicamente que ela atua em relação quanto ao presente, vai citar Atos 23:1, ao passado, 1 Coríntios 4:4, e ao futuro, Atos 24:16. Então a consciência pode julgar-nos pelo aquilo que já passou há muito tempo, pelo que está acontecendo no momento e até pelo futuro. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a sensibilidade. Nós precisamos de ter uma consciência racional. Não podemos ficar deixando ser acusado de uma forma muito pesada. E nem ser aquele tipo de pessoa também que pensa que tudo está certo. Vamos chegar daqui a pouquinho nesse ponto aí. Segura que nós já estamos quase finalizando aqui. Aqui de amarelo na tela de vocês, estou circulando. Em casos assim, mesmo que a acusação externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior, em função da consciência estar sem ofensas. Atos 24, do 1 ao 16. Então há descanso para a alma. Vemos aqui que nós precisamos de ter uma paz, tanto com o ser humano quanto com Deus. Mas precisamos de lembrar que quem nos justifica é Deus. E quando somos justificados por Deus, tem pessoas que ficam o tempo todo, a pessoa era do mundo, era do pecado, aceita Jesus Cristo, se converte, mas os outros ainda ficam apontando. Você já fez isso, você já fez aquilo. É preciso de entender que quando somos justificados por Jesus Cristo, então mesmo que os outros nos apontem, a nossa consciência agora está segura em Deus. Sinopse 2. Resumindo o tópico 2. A consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga as nossas atitudes diante de Deus e diante dos homens. Na lição passada também estamos sempre trabalhando, eu disse que a alma, ela atua ali entre
espírito e corpo. Para o corpo, ela comunica com os outros seres humanos. Com o espírito, ela comunica com Deus. Aqui estamos vendo agora a consciência, que ela nos acusa ou de alguma forma também nos traz paz, tanto com Deus e tanto para com os homens. Estamos no tópico 3, estamos quase finalizando. Esse tópico é bem curtinho e o ponto 1 do tópico 3 vai dizer defeitos da consciência. Gente, isso aqui é muito interessante. A Bíblia menciona consciência defeituosas e vai citar cauterizada, fraca e contaminada. Vamos lá. Uma consciência cauterizada. Tá aqui as referências bíblicas, você pode dar um print no seu telefone aí, uma pausa e conferir. Está em Efésios 4,19 e 1 Timóteo 4,2. Vai mostrar aquela mente que peca e não tem mais consciência do seu pecado, não se importa mais com o pecado, tendo a sua mente cauterizada. A pessoa começa a cometer o erro várias vezes e chega um tempo que para ela aquilo é comum, aquilo é normal, né? Uma pessoa que começa a fazer justiça com as próprias mãos pode chegar um tempo de ser maldoso com todo mundo. Consciência fraca, tá? Foi utilizado aqui 1 Coríntios 8, do 7 ao 12. Então, é aquela consciência legalista. Tem pessoas que utilizam de um certo legalismo para se auto-justificar. Então, pessoas que não comem carne, por exemplo, o apóstolo Paulo vai citar isso em suas cartas, e vai acusar aqueles que comem, ou vice-versa. Então, legalismo, isso vai falar de uma mente fraca, de uma consciência fraca. Eu estou confundindo aqui mente com consciência, beleza? Mas nós estamos falando de consciência. Consciência cauterizada, consciência fraca e consciência agora contaminada ou corrompida. Tito 1,15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus. Já citei isso aqui na leitura bíblica em classe, quando nós falamos que é preciso, é necessário estarmos sob a lente, né, sob a luz do Evangelho, a sombra da cruz de Cristo, para que nós possamos ter uma consciência parecida com a dos nossos irmãos. Senão, cada um vai ter um tipo de entendimento. Aqui tem uma parte muito interessante. Deixa eu explicar uma coisa para você. O fato de alguém ter uma religião não significa que essa pessoa é uma pessoa saudável. Às vezes a própria religião traz um certo prejuízo, uma certa peso. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema é que tem pessoas que pensam que conhecem a verdade, mas a Bíblia, a religião, traz um peso, uma acusação, uma carga pesada demais para essa pessoa. Olha aqui de vermelho, vai falar aqui, antes aqui um pouquinho, de desequilíbrio. Todo desequilíbrio é perigoso. Aí vai citar a insensibilidade e a complacência com o pecado. Mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. Vamos lá. Eu quero explicar isso aqui para você e é muito importante entendermos isso aqui. Uma pessoa insensível, ela vai cometer pecados e a consciência dela não vai julgá-la corretamente. E uma pessoa que é hipersensível, qualquer coisinha vai fazer ela pensar que vai ir para o inferno, que pecou contra Deus. Então é preciso de não estarmos nesses dois extremos. No extremo de que tudo é errado e de que tudo é pecado. E nem no outro extremo de achar que tudo é permitido e de que tudo é liberado. Nós precisamos de estar
com um certo equilíbrio, domínio próprio. E o autor vai dizer aqui que as seitas manipula e aprisiona almas incautas, como já faziam os falsos mestres nos tempos bíblicos. Então, quando você vê hoje uma seita, por exemplo, as pessoas de alguma seita, se você prestar atenção em algumas seitas, parece que eles têm alguns costumes que são mais rígidos, são melhores que os nossos, mas isso é uma forma de aprisionar mentes fracas, mentes hipersensíveis. Então, e acusa, e aprisiona, e coloca uma carga nessas pessoas e elas ficam presas nessas seitas. Aqui no ponto 2 do tópico 3, vai mostrar que Deus é o supremo juiz, e eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4:4, vai dizer: quem me julga é o Senhor. Parte de azul para vocês aí na tela. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Olha só que interessante. Temos aqui Salmo 139, versículo 23 e 24, Salmo 19, versículo 12 e 13. Mas aqui o autor vai citar uma passagem bíblica muito interessante. De vermelho na tela de vocês. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Vai citar ainda que Pedro precisou ouvir o cantar do galo. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Veja Provérbios 16 e 18. Capítulo 16, versículo 18. Acontece aqui, é por isso que nós vamos à igreja. É por isso que não adianta ser crente apenas dentro de casa. É porque na igreja, igreja séria, igreja que prega a palavra de Deus de verdade, nós seremos repreendidos, nós seremos alertados, nós seremos corrigidos pela palavra de Deus. Então, às vezes a nossa consciência está tranquila, mas ela está tranquila porque nós estamos aqui com orgulho, com a soberba e não estamos percebendo o nosso pecado. Deus vai usar a palavra dele através dos pregadores para mostrar que precisamos de arrependimento, precisamos de corrigir a nossa vida, de voltar para o caminho, para o primeiro amor. Citou Davi, citou Pedro. Então é importante ouvirmos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Então, Santa Ceia, né, na nossa igreja, domingo agora, hoje, né, para quem está vendo no dia 9, é culto de Santa Ceia, então é onde nós fazemos o auto-julgamento. Nós precisamos de perguntar, será que eu preciso de arrependimento? Sinopse 3, estamos finalizando. A consciência pode ser corrompida ou enganada. E só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo, viu? A nossa consciência, ela pode ser de alguma forma corrompida. Eu citei aqui de insensibilidade ou hipersensibilidade. Eu falei de consciência cauterizada, consciência fraca e consciência contaminada. E como é que faz para não termos uma consciência doentia? É através da palavra de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas. Para concluir, conclusão aqui, tela de vocês. Devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, a nossa infalível regra de fé e de prática. É por isso que eu tenho as minhas críticas com pessoas que se diz cristã,
mas tem uma forma única e específica de entender Deus e despreza a palavra de Deus. O que elas pensam, o que elas sentem, elas fazem como regra. Mas a nossa regra pode ser contaminada. Então temos que estar sempre voltando para a Bíblia. Sempre voltamos para a palavra de Deus. Olha aqui. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar. Então, se você é aquele tipo de pessoa que está sendo o tempo todo julgada por alguma coisa que aconteceu na sua vida de errado, no seu passado, peça a Deus perdão. Se for preciso, converse na sua igreja com alguém de Deus, alguém que sabe ouvir, que sabe aconselhar. Confesse o seu pecado e tenha a sua consciência limpa, que mesmo que os homens te acusem, Deus te perdoa. Da mesma forma, se você é aquele tipo de pessoa que acha que está tudo certinho com você, faça um auto-julgamento, volte para a palavra de Deus, escute as pregações, que talvez tenha algo precisando de ser ajustado. Hebreus capítulo 9, 14. Cheguemos-nos sempre a Ele, com a inteira certeza da fé. Hebreus capítulo 10, a referência é Hebreus capítulo 10, versículo 22. Então, chegar a Deus com a certeza inteira da fé. E aqui eu vou deixar para você aqui na sua tela o questionário respondido. O 1, o que é consciência? O 2, como se deu a primeira manifestação da consciência? O 3, o que é direito natural? O 4, como a consciência funciona? E o 5, a consciência é infalível? Essas perguntas foram respondidas durante a nossa aula de hoje e ela está aí mais uma vez para fixar o seu conhecimento. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais, se Deus assim o permitir.